Olá, meu nome é Lilian, eu sou psicóloga e eu estou aqui fazendo o vídeo do trabalho final da disciplina Democracia, Desigualdades e Direitos, uma iniciativa do Saber Comum, que trabalha com educação à distância, iniciativa de divulgação científica das Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou aluna do mestrado profissional em atenção psicossocial lá no IPUB UFRJ. Eu estou fazendo uma pesquisa intitulada Entre Linhas da Rede, uma análise das relações entre funcionamento institucional e as práticas de cuidado em CAPES 2. Essa disciplina foi super rica para a minha pesquisa, que justamente fala sobre o funcionamento das instituições na sociedade. É claro que o meu tema é a saúde mental, é o campo da atenção social, mas mesmo assim a disciplina me alertou para várias coisas importantes. No primeiro módulo, falamos sobre democracia e como funciona o processo democrático, a importância da cidadania. No segundo módulo, os professores nas aulas nos deram esse alerta para entender, né, esse funcionamento de como no Brasil a desigualdade é tremenda, é um país de uma desigualdade enorme e apesar de já ter ficado entre as maiores economias do mundo, na parte social ainda está bem lá atrás, né? A gente tem grupos muito ricos e grupos muito pobres, sem oportunidades. E os poucos avanços que tivemos, nós vimos no módulo de direito, foram resultados de muita luta popular ao longo da história do Brasil. Muita mobilização, muita luta popular. Não é diferente no campo da saúde mental, né? A questão da loucura, ela fazendo assim uma breve passagem histórica, a questão da loucura é apropriada pela medicina lá na época da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, ali com Pinel. A loucura, ela fica inserida dentro de um conceito de doença mental que precisa ser tratada. E a partir disso a gente já conhece, né, a história. O louco não era considerado cidadão, porque cidadão seria quem tem razão, e ele não teria. E durante isso a gente teve muitos anos de violência e todo tipo de... Acho que violência é a melhor palavra, né, dentro dos manicômios, até que no século passado, com o repensar do conceito de saúde, onde a OMS define saúde como bem-estar biopsicossocial, a gente teve muita mudança do nosso olhar nas práticas em saúde ao longo do mundo todo. Franco Basaglia, na Itália, propôs uma ruptura tanto do conceito de doença mental, que seria ampliado, né, e aí a gente pensaria o sofrimento mental, resultado de questões sociais, políticas, econômicas, subjetivas, biológicas, então considera esse biopsicossocial, quanto ao rompimento, né, do manicômio como local para o doente mental. O local para a pessoa é a cidade, né? Para todos os cidadãos, o local é a cidade, e é isso que a reforma psiquiátrica preconiza. No Brasil, a gente viveu aí durante 30 anos, né, desde o processo de redemocratização do país até mais ou menos o ano de 2016, com grandes avanços dentro do campo da saúde mental. Em 2001, resultado aí de toda essa mobilização, foi publicada a Lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que prevê uma substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos para um modelo de cuidado no território, na comunidade, que seriam os serviços substitutivos. Então, nesse período, a gente teve a implantação dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que é o foco da minha pesquisa, residências terapêuticas e outros dispositivos que formam uma rede de cuidados aquelas pessoas que precisam de cuidado na área de saúde mental. No entanto, a gente viu na disciplina, eu destaquei aqui, nós estamos presenciando um desmonte nunca antes visto na história, nem em tempos de ditadura. Um desmonte das questões dos direitos humanos, como, por exemplo, dos direitos trabalhistas, com a mudança na lei e o marco histórico da extinção do Ministério do Trabalho,
que foi criado lá no governo Getúlio Vargas. Diminuição, né, ataque aos direitos de igualdade e equidade da população LGBT, das mulheres e das mulheres negras, retirada do debate de gênero, ameaça de retirada, né, do debate de gênero e culturas negras, indígenas, do campo educacional, ameaça ao SUS e à saúde pública, ameaça à população indígena e ao meio ambiente. E em setembro agora a gente teve uma ameaça com um decreto aos direitos das pessoas com deficiência, onde o presidente sugeria as classes e escolas especiais, e essa medida foi posteriormente revogada pelo Dias Toffoli, porque ela foi considerada inconstitucional. Ela ia contra as leis de diretrizes e bases brasileiras, ou seja, para ela poder valer, ela teria que ter as leis de diretrizes e bases reformulada, e também contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma política de segregação, né? A gente vem vivendo aí uma necropolítica de retirada, aí vocês viram, de um grande grupo de direitos. Entre eles, a gente tem aí um desmonte da saúde mental que começou através de diversas portarias que vem se acumulando a partir do ano de 2016, do golpe político-jurídico que houve no nosso país. A gente tem tido várias portarias que começaram a trazer a volta do financiamento das internações, a colocar as comunidades terapêuticas evangélicas no cadastro do CNES, participando aí da rede de cuidado para o usuário que faz uso abusivo de álcool e drogas. Tivemos enfim, diversas portarias que se associam ao desmonte, né? A mudança de um paradigma de cuidado em serviços substitutivos para novamente recuperarmos esse cuidado manicomial. Tivemos nesse ano a publicação da Associação Brasileira de Psiquiatria, em conjunto com outros órgãos, falando da volta, né, do centro no psiquiatra e na doença mental, a volta dos ambulatórios e dos hospitais psiquiátricos, propondo, e o governo, que se diz baseado nessas diretrizes, propôs a revogação de todas as portarias de saúde mental a partir da década de 1990, que seria um retrocesso mais um retrocesso brutal para os direitos dos nossos cidadãos, justamente em um ano em que o cuidado com a saúde mental se faz tão necessário, pois nós estamos numa pandemia que nos coloca em isolamento social, que nos expõe, né, a diversos riscos e questões que afetam a nossa saúde mental. Houve uma frente, está havendo uma frente de resistência, mais uma vez um processo de luta contra esse desmonte, que é mais um desmonte, que é um ataque mesmo a toda a comunidade. E vamos ver, né, se mais uma vez essa luta vai conseguir resistir, né, a essas políticas de desmonte que a gente vê agora em nosso país. Então, o que eu posso dizer desse módulo Direitos, né, depois de assistir, é que realmente o cidadão precisa se informar. Uma disciplina de informação como essa se faz fundamental, pois só com conhecimento e informação a gente pode lutar pelos nossos direitos. Por isso que os CAPs eram espaços democráticos e são, que sempre dão voz para os usuários poderem se colocar e participarem de todo o processo. Era esse o recado que eu queria deixar hoje. Deixo um abraço aí. Quero agradecer muito aos mediadores do curso, aos nossos tutores e todos os colegas aí que interagiram com carinho nos nossos outros trabalhos e nos fóruns. Muito obrigada, foi uma disciplina muito enriquecedora e sei que 10 minutos é muito rápido para levar o quanto eu aprendi com vocês. Um abraço, obrigada também pela contribuição ímpar para a minha pesquisa.